Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Tati. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar alguns livros que vocês sempre me pedem sobre habilidades que nós precisamos desenvolver para ter resultado na carreira, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, como educador de maneira geral. Eu recebo sempre essas dúvidas de vocês aqui nos comentários, então nunca esqueçam de comentar, de falar o que vocês querem ver aqui no canal e também recebo essas sugestões lá no meu Instagram, que eu tô todo dia compartilhando conteúdo com você. Então, se você ainda não me segue, ó, tá aqui, @TatianeAcastro, para você me seguir e a gente bater papo por lá também, porque lá eu tô todos os dias, a gente troca umas ideias, vocês me fazem perguntas e é muito rico o nosso relacionamento por lá também. Olha só. Muitos de vocês vêm sempre me perguntando, primeiro, como eu aprendo determinados conteúdos. Eu quero fazer um vídeo só sobre aprendizado autônomo, né? Como aprender por conta própria os conteúdos. Quero bastante me dedicar a isso, inclusive, para fazer um vídeo bem completo para vocês. E eu aprendo muito, vocês sabem, por meio de livros, estudando pelos livros e aplicando aquilo que eu aprendo. Existem muitas habilidades que nós precisamos desenvolver para além daquelas habilidades técnicas que a gente aprende ali na faculdade. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades porque a habilidade técnica, ela é fundamental, tanto que eu também trago muitos conteúdos sobre as habilidades técnicas, do nosso conhecimento teórico, de prática clínica, enfim, né, de todo o nosso ofício ali. Mas também é muito importante ter essas outras habilidades, porque senão você não consegue se comunicar bem e atingir as pessoas que você precisa para que você faça lá um bom trabalho, para que você execute, coloque todo esse seu conhecimento técnico em prática. Então eu selecionei aqui alguns livros que vão ajudar a desenvolver as habilidades principais que eu acredito serem importantes para você ter resultados na sua carreira. É lógico que se você me perguntar daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, muito provavelmente eu vou falar alguns outros livros. E isso é comum, isso é normal, né? Porque eu tô, lógico, aprendendo sempre. Mas hoje, para eu responder essa pergunta, hoje eu selecionei aqui alguns livros e eu tenho certeza que uma vez que você se dedica a esses livros, a aprender e aplicar os conteúdos que aqui estão, você já vai colher muitos, mas muitos resultados. Então eu vou falar sempre o assunto e o livro que eu recomendo para você desenvolver, para você se aperfeiçoar nesse assunto, combinado? Então, ó, outro recadinho. Eu também vou colocar aqui no box de informações, nunca deixem de ler esse box de informações, porque eu sempre, né, sempre que tiver alguma informação importante eu acrescento aqui, mas eu também vou deixar o link para esses livros na Amazon, tá? Esse é o meu link e comprando pelo link você ajuda o canal, tá? Mas não é diferente o valor, é o mesmo valor, você não paga nada a mais por isso, mas você ajuda de alguma forma aqui o canal para continuar, para me motiva também para eu continuar fazendo e trazendo esses conteúdos poderosos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que eu venho trazer aqui não tem uma ordem específica, não tem uma ordem de importância. Eu acredito que todos os conteúdos aqui são importantes, nós precisamos desenvolver. Então, não se preocupe com ordem aqui, não é o primeiro lugar, não é mais importante, o menos importante, não. Todos são importantes, nós precisamos desenvolver. Se não com esses livros, com outros, com outras formas de aprender. Mas essas são as minhas recomendações para você hoje, tá? Então vamos lá. O primeiro assunto que eu recomendo que você aprenda é sobre marketing. O que é marketing? Marketing é a forma de você se comunicar para oferecer, para vender um produto, um serviço, é mercadologia em inglês, né? Então é a forma de você vender o seu serviço, o seu produto e no nosso caso, prestadores de serviço, vender você, né? Porque a pessoa, ela se identifica com você, com aquilo que você tem para oferecer só do seu jeito, e eu acredito que para isso as melhores estratégias para quem é autônomo, sobretudo, para quem é uma psicopedagoga, um psicopedagogo tem uma clínica, um neuro, trabalhando as estratégias que estão nesse livro aqui, tá? E esse livro é
Isso é Marketing, do Seth Godin, tá? O Seth Godin traz aqui pra gente várias informações importantes. Ele traz uma estratégia poderosa aqui, em que você não precisa ter um número grande de seguidores, de pessoas que te acompanham, para que você tenha bons resultados. Então ele traz esse conteúdo de uma maneira muito positiva e muitas pessoas ficam assim perguntando: Tati, para você é muito fácil, porque você já tem muitos seguidores lá no Instagram, você, né, já é conhecida. Tá, gente, mas ninguém começa conhecida e a gente vai colhendo resultados dia após dia. E eu acho que essas estratégias aqui fazem com que você tenha resultado desde o início. Você já começa tendo resultado. Então eu recomendo bastante a leitura e, sobretudo, o aprendizado e aplicação das estratégias que você encontra aqui no Isso é Marketing, tá? Então, primeiro livrinho aqui que eu recomendei para vocês. Agora vamos para o nosso próximo assunto. O próximo assunto que eu considero de suma importância para qualquer profissional tem a ver com comunicação. Mais especificamente, tem a ver com falar em público. E falar em público é fundamental. Eu, ano após ano, e vocês podem conferir isso aqui pelos meus vídeos antigos aqui no YouTube, mas eu acredito que ano após ano, mês após mês, dias após dias, eu tenho melhorado a minha forma de me comunicar. E eu acredito que isso vai continuar por longos anos ainda, porque eu preciso sentir que eu estou transmitindo as informações com o máximo de clareza, envolver as pessoas naquilo que eu estou falando, para que aquilo que eu acredito que é tão importante ser transmitido, para que essa mensagem de fato chegue às pessoas, né? E esse aqui é um livro que fala exatamente sobre isso, o TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, né? O Chris é o presidente do TED. Então, olha só, esse livro aqui é exatamente, né? Você já deve ter assistido diversas palestras aí, essas palestras curtas do TED Talks, e eu assisto também, consumo muito TED, e aqui ele traz várias orientações e estudo de caso de várias pessoas que fizeram apresentações memoráveis no TED Talks, né? E quais são as estruturas que elas utilizam, o que elas, né, o que as faz ter melhores resultados. Eu sinto, né, eu sou uma pessoa introspectiva naturalmente, e eu sinto que as orientações desse livro aqui me ajudaram muito e tem me ajudado, e eu espero que continue me ajudando, porque eu tô me aprimorando ainda, né? Tô trabalhando para melhorar a minha comunicação, a minha forma de me expressar, e recomendo bastante, então, esse livro aqui, o TED Talks, para você melhorar a forma de falar em público, para você falar melhor em público. E eu sei que timidez, por exemplo, é um grande problema para muitas pessoas, e pessoas tímidas também podem falar em público, desde que consigam o público certo, da maneira certa, respeitando as suas características, e principalmente que essas pessoas tenham a coragem de encarar as suas vulnerabilidades, né? Abrace essa sua vulnerabilidade e que consiga fazer, mesmo assim, aquilo que tem vontade de fazer para fazer sua mensagem chegar onde você quer que ela chegue. E, inclusive, sobre isso, eu tenho aqui esse livro da Brené Brown, que é o A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Então, olha, você pode ter bons resultados se você for tímida ou tímido, você pode ter bons resultados se você é extrovertido ou se você é mais introspectiva, você pode ter bons resultados independente de onde você mora, independente, né, de diversos fatores aí, você pode ter bons resultados, desde que você tenha coragem de reconhecer, de abraçar essas suas vulnerabilidades
e usá-las a seu favor, aceitar, né? Isso é ter a coragem, né? A coragem não é o oposto do medo. A coragem é quando você tem um medo, você tem uma vulnerabilidade e mesmo assim você decide fazer o que você quer, o que você tem tanta vontade de fazer e às vezes fica lá como se fosse um caracolzinho encolhido ali dentro da concha, né? Então, eu recomendo bastante a leitura desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e inclusive eu recomendo o documentário, que é uma palestra da Brené Brown na Netflix. Então, recomendo que você veja também, se você tiver acesso à Netflix, que assista a Coragem de Ser Imperfeito, mas busque por Brené Brown e aí você vai encontrá-la e com certeza você vai ver o quão poderoso é o conteúdo que aqui está para te motivar a abraçar e aceitar suas vulnerabilidades e viver aquilo que você tem que viver, aquilo que você tem que fazer, tá bom? Ainda dentro dessa área da comunicação, veja que comunicação é tudo, né? Por quê? Porque tem a ver com relacionamento, né? A comunicação é o meio pelo qual a gente se relaciona com as pessoas. Então, a habilidade de nos comunicar, ela é muito poderosa e ela é fundamental. Então, aqui eu trouxe um outro espectro da comunicação, que é a habilidade de escuta. Quando nós conseguimos aprimorar a nossa habilidade de escutar, a gente consegue se conectar com muito mais profundidade com as outras pessoas. E aí a gente consegue dizer exatamente aquilo que ela busca de forma genuína, é claro, mas entender quais são as dores, a gente consegue ser mais empático, a gente consegue, quando vai ajudar, ajudar de uma forma mais assertiva, entender realmente qual é o cerne da questão, o que de fato aquela pessoa precisa, né? Porque muitas vezes ela fala tudo que ela quer, mas a gente precisa, ouvindo tudo que ela quer, saber identificar o que de fato ela precisa. E eu acredito que esse livro aqui é incrível para isso. O livro se chama O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, né? O Christian é um psicanalista e o Cláudio é o palhaço, né? Um pedagogo e um palhaço. Tem esse trabalho também de palhaço. E aí, olha, aqui o subtítulo, né? É Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. Saber escutar verdadeiramente. E esse, ó, tá vendo? Todo marcadinho aqui, porque eu realmente adoro esse livro aqui, desde que lançou. Inclusive, eu vi que esse livro tava, assim, nos mais vendidos. Eu acho que Christian e Cláudio. Muito se deve a mim, porque eu tô divulgando demais esse livro aqui. Brincadeira, imagina. Mas, de fato, eu sempre divulgo. Por quê, gente? Porque é muito bom. É muito bom. Ele traz umas ideias muito interessantes, né? E sempre simples, tá? O simples, o poder tá no simples. Acredite que o poder tá no simples. Sempre que eu descubro alguma coisa, eu penso, né? Uma coisa que é simples e que seria uma solução perfeita para um caso, eu fico, meu Deus. É tão simples, por que eu não pensei nisso antes? Exatamente, né? O que traz esses momentos eureka pra gente, eu acho que está muito colado com essa habilidade de escutar, né? Porque aí você, tendo essa habilidade, você vai juntar muitos dados, muitas informações, a sua mente vai processando, você fica uma pessoa muito mais rica por dentro e mais empática também. Então, recomendo bastante esse livro aqui, que está dentro, né, de comunicação e que vai, de fato, trazer essa habilidade incrível para você, tá? Depois, comenta aqui embaixo se você quer que traz sugestões de livros também para temas específicos dentro da aprendizagem, dentro da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da neurociência, da aprendizagem, neurociência cognitiva, da pedagogia. Depois vai comentando aqui quais são as áreas, né, dentro daquilo, do universo, daquilo que é o meu universo, aquilo que eu conheço, quais são as áreas que você tem interesse, que eu faço uma listinha básica aí para você ir montando a sua bibliotequinha também, tá? Se for do seu interesse aprender sobre o tema. Um outro aqui que eu tenho para recomendar para vocês
tem a ver com tudo que nós falamos aqui até agora. Tem a ver com comunicação, tem a ver com você saber se posicionar, com vender o seu trabalho, vender o seu serviço, vender o seu tempo. Tem a ver com a forma como você se relaciona com as outras pessoas, a forma como você leva a sua vida, assim, de modo geral, e a forma como você pode transformar tudo isso que eu falei em algo positivo e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? E eu acho que isso se torna muito difícil quando nós somos, eu acho que nunca vamos desenvolver, eu pelo menos acredito, um nível master, né, e atingir o nirvana, mas eu acredito que nós podemos atingir tudo isso que eu falei com inteligência emocional. Então, quando eu fiz a aula com o professor Daniel Goleman, eu fiquei assim, gente, eu preciso ler esse livro, né? Então eu tenho aqui o livro e é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, né? Porque aqui a gente está falando de quê? Nós falamos aqui que o conteúdo técnico sozinho não é suficiente. Se você domina o conteúdo técnico, é lógico que você é inteligente desse ponto de vista, né? De ser capaz de dominar esse conteúdo, de dominar os conteúdos da psico, da neuropsicopedagogia, da pedagogia, do ensino, da aprendizagem, da neurociência. Então você domina, né? Mas para que essas coisas tenham efeitos positivos na sua vida, mais do que saber só intelectualmente, o que, se a gente não trabalhar, pode ser até prejudicial em certo ponto, a gente precisa o quê? Desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente precisa desenvolver as melhores formas de utilizar aquilo que a gente sabe. A gente precisa desenvolver empatia, a gente precisa desenvolver controle cognitivo. O que seria controle cognitivo? A gente, sabe, quando a gente fala, né, em disciplina positiva, e eu gosto muito da disciplina positiva, aquela coisa assim, de dar um tempo, esfriar a cabeça, pensar para depois tomar uma atitude. Então tem várias formas, né, da gente desenvolver, da gente fazer as coisas com mais calma, ser mais assertiva em determinadas coisas, ter uma atitude, né, mais que vai para ação, que age mesmo quando precisa ter, saber identificar quando agir da maneira X ou da maneira Y. Então saber como contornar determinadas situações que você precisa e desafios que você precisa contornar. Então, assim, na verdade, é você saber utilizar as suas emoções da melhor maneira possível. As emoções, elas são algo biológico que você não vai conseguir evitar. Se você estiver andando, sei lá, numa floresta e se deparar com uma onça, né? Você não vai, lógico, o instinto é o quê, né? É uma emoção. Então, ela vem e você rapidamente toma uma ação automática. Então, a emoção é essa sensação que nós sentimos quando a gente tem uma descarga enorme de neurotransmissores que pedem uma ação rápida. O que seria, então, a inteligência emocional? Você, apesar de ter, né, essa descarga toda, você saber, né, olha, aqui eu tenho um risco de fato, aqui eu não tenho um risco, aqui eu posso me expor mais, aqui eu posso me expor menos. Agindo assim, dessa maneira, eu vou saber adiar recompensas para ter resultados depois. Então, eu tô falando assim muito superficialmente sobre inteligência emocional aqui. Pelo amor de Deus, não pense que eu tô aqui dando uma aula de inteligência emocional. Eu tô, na verdade, só despertando a sua curiosidade para esse tema, para o tema da inteligência emocional, para você saber o quanto você vai ter qualidade de vida, em primeiro lugar, só de saber sobre inteligência emocional e mais ainda começando a aplicar na sua vida estratégias para desenvolver inteligência emocional, tá? E tá comprovado que as pessoas que desenvolvem essas estratégias são as que têm mais e melhores resultados, né? Então, quantas vezes a gente já viu pessoas, né, que são inteligentíssimas, mas que não conseguem, né, permanecer no emprego, ou não conseguem permanecer no negócio, ou toda hora muda de ideia. Então, a gente tem essas pessoas, mas isso tá muito ligado
a inteligência emocional e a gente precisa trabalhar. Não só isso, eu tô falando, repito, de uma forma muito simplificada. Mas quando você lê, quando você se dedicar aqui a entender melhor sobre inteligência emocional, com certeza você vai me dar razão. E aí você vai pedir com certeza também para eu fazer um vídeo só sobre inteligência emocional, porque é um tema maravilhoso para a gente trabalhar. E agora eu tenho uma outra, né, principalmente para nós aí, a área da educação, da aprendizagem, do desenvolvimento, que é fundamental essa orientação, que é a indicação desse livro aqui, o Disciplina Positiva, o qual já citei, né? Disciplina Positiva, o guia clássico para pais e professores que desejam ajudar crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades para resolver problemas. Uma coisa eu garanto aqui sobre a leitura e estudo desse livro. Para além de aprender a desenvolver todas essas habilidades que diz aqui nesse livro, você passa também a desenvolver melhores habilidades em si mesma, em si mesmo, e com certeza você vai passar até assim autoconhecimento mesmo, para você saber lidar da melhor maneira com crianças, com jovens. E você também aprende a orientar famílias da melhor maneira possível, porque você vai compreender a dinâmica, você vai compreender como é, né, que funciona aquela criança em específico para ajudar da melhor maneira os pais. Então são vários assuntos tratados aqui e que são uma mudança de chave mesmo para quem, como eu, né, tem filhos ou orienta pessoas, aí da área da educação, da área da aprendizagem, da saúde, se você é psicólogo, psicóloga, se você lida com crianças, né, se você é fono, tenha certeza, é importantíssimo conhecer disciplina positiva, porque vai clarear muito e vai te ajudar, assim, vai te dar um esclarecimento sobre os seus casos, que assim, é um momento, outro momento aqui é eureka mesmo, tá? Então esse daqui é o Disciplina Positiva que eu recomendo, que eu estudo, e inclusive eu tenho até um curso, né, o Domínio Livro sobre estudando o Disciplina Positiva. Então, se você quiser fazer parte, eu vou deixar também o link aqui embaixo para você participar do Domínio Livro, que eu dou aulas, capítulo a capítulo, né? Cada um dos capítulos aqui, por isso que ele é todo marcadinho. Cada um dos capítulos, tudo da introdução, falo dos anexos, falo, né? Comento o livro inteiro, são várias aulas. Então, eu tenho, é um curso mesmo, sobre aqui o livro Disciplina Positiva e seguindo à risca aqui o livro, tá? Então tem material lá para você responder as questões, né? Exercícios de fixação para você aprender, porque sou professora, né? Então eu recomendo, tá? Então se você não vai fazer o domínio livro, não tem problema, mas se você trabalha com criança, com jovens, com famílias, eu recomendo que você leia esse livro, que aprenda as estratégias que aqui estão, porque isso vai te melhorar como pessoa e vai te ajudar a orientar demais as famílias, tá bom? Olha, essa seleção foi difícil de fazer, viu? Porque eu precisava trazer essas principais habilidades e, na verdade, existem vários livros que tratam sobre isso, mas eu quis trazer os que têm a linguagem mais profunda, mais simples também, né? Eu já falei aqui várias vezes que o que é simples não quer dizer que é superficial, muito pelo contrário, né? Houve um trabalho de simplificação aí. Então, é simples, mas é muito profundo e, mais importante do que isso, é muito relevante para a nossa carreira. Então, ó, não deixe de comentar aqui embaixo que eu quero saber o que você achou dessa minha lista. Não deixe também de dar sugestões para próximos temas aqui no canal e compartilha. Manda isso aqui para as outras pessoas, que outras pessoas precisam saber desses livros, tá? Mandem aí, ó, clica aqui, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo. E um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.